Façam o que eu digo, porque afinal de contas, eu faço o que eu falo. Uma liderança segundo o modelo de Cristo é diferente de tudo aquilo que você já viu. Se ajeita na cadeira, arruma o seu café e vambora! Que hoje é dia de parola. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma roda de parola inédita, mais uma dentro do tema Jesus, parola de número 117. Estamos gravando aqui num horário diferenciado. Você pode perceber que a luz natural bate no rosto iluminado do nosso mente brilhante, produzindo uma luz ímpar. Perceba os tons de sombra no rosto do nosso querido Xandão 04 conosco aqui também. Que alegria você estar aqui, querido. Você tá bom? Tudo bem aí? Vamos embora? Tudo bem, graças a Deus. Vamos embora, vamos nessa. Vamos embora, então, que hoje é dia de parola. Estamos aqui, então, falando mais uma vez dentro do tema Jesus. E nessa semana, nós vamos falar especificamente dentro do perfil de liderança de Jesus. Há um mês atrás, mais ou menos, 1 ou 2 temas atrás, nós investimos um mês inteiro, são 4 rodas de parola falando a respeito de estilos de liderança. Falamos lá sobre Moisés, falamos sobre... quem mais mesmo? Que eu não lembro mais, gente. Já passou um tempinho já, Will. Moisés, foi Saul. Vamos lá, valendo. Você que é o nosso decano aqui. Nós falamos sobre Moisés, nós falamos sobre Saul, nós falamos sobre Davi, nós falamos sobre... Quem mais mesmo? O dos muros. Paulinho. O dos muros. Oi? Paulinho? Paulinho também, nós falamos sobre ele, né? Um tempo muito especial. E aí, no meio daquela nossa conversa, nós falamos assim, puxa, podia ter uma liderança de Jesus, né? E a gente acabou entendendo que o melhor seria a gente falar numa parola separada, dentro de um tema específico sobre ele. E é isso que nós vamos fazer aqui nessa roda de parola. Mente brilhante, podemos aqui dar um pontapé inicial para o Xan ganhar um tempo aqui, ganhar um fôlego e já começar a pensar sobre o que ele vai falar conosco aqui. Mas eu lembro que no começo desse ano, nós fizemos uma outra série de parolas que chamava-se Igreja Simples, né? Onde uma dessas rodas nós abordamos a respeito do chamado simples de Jesus. Porém, para a gente não ser repetitivo no que diz respeito à motivação do chamado, vamos falar um pouquinho sobre liderança. Eu sei que você tem uma larga experiência de liderança, não só no âmbito da igreja, mas também empresarial. Falar de liderança no modelo de Jesus é um pouco diferente dos modelos, vamos dizer assim, monárquicos, né? Que a gente vê aquelas fotos na internet, onde o líder é o último que fica lá no final da fila, dizendo, vão lá, vão lutar por mim. E ele fica lá atrás, bonitão, né? Jesus me mostra um modelo diferente de liderança, não é verdade? Eu acho que o maior exemplo disso, né, é quando, naquela passagem, Jesus ele está fazendo lava-pés e Pedrão vira para ele e fala assim, eu falo desse modo na Bíblia Revista e Atualizado por mim, aproveitando que o Paulinho não está aqui, então a gente pode falar umas heresias. E ele fala assim, você é louco, Jesus, você não pode fazer um negócio desse aqui não, como você vai me limpar? Eu que deveria estar fazendo isso. E aí Jesus vira para ele e fala assim, bom, se eu não fizer isso com você, você não tem parte comigo. Não, então tá bom, então já lava tudo então. Aí Jesus fala assim, não, Pedro, não é assim, Pedro, sabe? Vocês já estão limpos, agora vocês têm que entender que ainda vocês têm que passar por esse processo e tal. Hoje vocês não estão entendendo o que eu faço, mas mais para frente vocês entenderão. E aí, Jesus ele está ensinando um modelo de serviço. Uma das coisas que a gente precisa entender quando nós falamos sobre ministério, nós estamos falando a respeito do serviço, né? Então, Jesus ele trouxe para nós um modelo de liderança onde eu vou exercer a liderança pelo testemunho, eu vou exercer a liderança pela forma como as pessoas verão e enxergarão em mim um líder, né? É interessante, se você for lá em Mateus capítulo 16,
a partir do verso 24, vai dizer assim, né? Então, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, né? Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quer perder a vida por minha causa, achá-la-á. Olha, então Jesus aqui está estabelecendo um padrão de como um discípulo, ou seja, aquele que se submete à liderança de Jesus, ele deve se pautar. Ou seja, ele tem que negar-se a si mesmo. E aí eu volto naquilo que Pedro falou, né? Pedro, na experiência de Pedro, melhor dizendo. Se você for lá em João capítulo 5, verso 19, vai dizer assim, né? Em verdade, vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer. Então, aqui eu consigo ver também que Jesus ele liderava também por aquilo que ele via o Pai fazer. Então, ele refletia, em espanhol é uma palavra chamada plasmar, um negócio interessante que em português não teria essa tradução, mas seria no sentido de você literalmente trazer um modelo para você refletir, né? Seria um espelhar. É mais do que espelhar. É como se fosse um molde, como se fosse um moldezinho de gelo lá que você põe na tua geladeira e você vai colocando lá e vai saindo vários moldes. Então você tem plasmando, né? Em português não teria essa tradução. Então Jesus está falando isso. Olha, o modelo é esse. É um modelo onde você vai se esvaziar. Paulo ele vai dizer a respeito disso, né? Tendo, pois, o mesmo sentimento que houve em Cristo. E se a gente seguir, né, nesse formato, nós vamos ver que Jesus ainda ele fala algo quando ele está falando com Felipe, né? Felipe lá em, se eu não me engano, em João capítulo 16, capítulo 14, agora com o endereço, Jesus está falando assim, olha, eu vou, e é importante, João capítulo 14, importa que eu vá e tudo mais, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá e tal. E aí, Felipe pergunta, Jesus, mostra-nos o Pai. E aí ele fala assim, como que você me faz uma pergunta dessa? Né? Mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. E aí ele está falando, olha, eu tenho o mesmo padrão de liderança. Eu tenho o mesmo padrão para que vocês sigam. Então, quando eu falo para você carregar a cruz, eu estou falando algo que eu já estou fazendo. Lá em Hebreus vai dizer que Jesus ele aprendeu por meio da obediência e o sofrimento. O que ele quer dizer com isso? Não é que Jesus ele sofreu. É que, imagina ele na sua deidade, ele sendo Deus, ele se esvaziou, fazendo em forma de homem, e aí ele tem que passar por tudo que o homem era e é, mas mesmo assim ele não pecou. Então ele traz esse tipo de exemplo para nós, o como que nós devemos nos pautar. Então eu tenho que olhar para ele, o autor e consumador da minha fé. Em 1 João, capítulo 2, verso 6, diz assim, que quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. Né? Então veja que o apóstolo João está trazendo para nós, então, uma outra premissa. Ou seja, eu tenho que olhar para Jesus. Ele falou que eu tenho que renunciar. Ele falou que eu tenho que andar de uma forma completamente desprendida. Aliás, o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele vai falar a mesma coisa, que aqueles que estão nessa vida não devem se aliançar, não devem estar enredados com as coisas desse mundo. Né? Ele está falando isso, o apóstolo Paulo, a Timóteo. Mas quando ele traz isso, pessoal, nós estamos agora no meio da redação dos paroleiros. Você que estava ouvindo aí, é a nossa redação, entendeu? Na escrita do Evernote, para o nosso amado decano. Já fazendo os recortes aqui. Nos recortes, tá vendo aí? Ó. E aí, o que eu quero dizer para você com isso? Jesus, ele de fato, ele exercia uma liderança onde ele olhava para os seus discípulos e falava, olha, você precisa olhar para mim. E olhando para mim, você vai ter que seguir, você vai ter que se esvaziar. E com base nisso, assim como Jesus andou, eu devo andar. Isso é uma liderança, isso é um estilo de liderança. E aí, só para encerrar aqui, tem uma moça que começou a trabalhar na minha equipe
E outro dia ela virou para mim e falou assim: a minha líder era fulano de tal, e ela me moldou dessa forma. E agora que eu vou trabalhar com você, você precisa me moldar para eu ser igual a você. Aí eu virei para ela e falei assim: então, deixa eu te falar uma coisa. O meu papel como líder não é moldar você. O meu papel como líder é te promover. E todas as vezes que você vê Jesus na palavra, ele ensinava pelo exemplo e ele impulsionava. Ele falava: eis que vos dei autoridade, vai. Eis que revesti você de autoridade, vai. Ei, vocês estão muito preocupados porque os demônios se submetem. Vocês têm que estar felizes porque o teu nome está escrito no livro da vida. Entendeu? Então veja como é um padrão de liderança que nós temos que seguir, quer no meio cristão, quer no meio secular. Chan, até para levantar uma bola para você agora e dar uma base bíblica para aquilo que o senhor falou até agora, eu tinha um texto separado aqui, eu estava morrendo de medo do senhor citar esse texto também e eu ficar sem ter o que falar, né? Mas olha só, 1 Pedro 2:21 vai falar a seguinte coisa: porquanto para isso mesmo fostes chamados, para que também Cristo sofreu em vosso lugar, pois que também Cristo, sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. E aí eu tenho uma frase que eu gosto, que fala a seguinte coisa: Jesus não vai pedir nada para a gente que ele já não tenha feito antes. Até por isso que eu abri a palavra dessa forma. Mas olha só que coisa interessante, né? Jesus vai falar em determinado momento do ministério dele, vai falar assim: eu faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. Assim como ele imita uma referência de perfeição, que é Deus, ele convida a gente, desafia a gente para seguir os passos dele por meio do exemplo também, né? Sim. Eu quero, se vocês me derem a licença, voltar acho que no primeiro exemplo que o senhor deu, no segundo, quando ele citou lava-pés, né? Enquanto o Will estava falando ali, depois ele foi passando por todos os textos que acho que todo mundo aqui pensou, né? Mas ele já deu um spoiler de toda uma hora. Estragou todo mundo, né? Mas na hora que o Will falou do lava-pés, da conversa de Pedro com Jesus e de Jesus com Pedro, ali ele podia, né, de repente, ter sido até duro, não, eu entendi que foi humilde, ele mostrou humildade explicando para Pedro o que estava acontecendo. Então, uma das características do líder Jesus é a humildade. Ele mesmo vai dizer isso lá em Mateus 11, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, a gente sabe que Jesus foi duro quando precisou ser duro, teve discursos que não foi fácil para os seus discípulos ouvirem, mas uma das características dele, ou duas, era mansidão e humildade. Então, não dá para a gente ver Jesus aquela pessoa com chicote o tempo todo no templo. A gente sabe que ali foi uma situação específica. Mas se ele está dizendo que e ele é Deus, né? 100% homem, 100% Deus, tudo que ele fala é verdade, então ele é manso e humilde. E ele diz para as pessoas aprenderem assim com ele. Tanto que João e seu irmão, João e André, né? Não, Pedro e André, João, que são irmãos, e Tiago. Tiago e João. Bom, não ouvi. Enfim, eles... Tiago e João. Isso, Tiago. Aí eles pedem para descer fogo, né? Jesus quer que a gente mande descer fogo, onde eles não foram bem recebidos, tal. E Jesus não fala, não foi para isso que eu vim, né? Então você vê que a característica de Jesus, ele é realmente essa humildade. Isso a gente precisa aprender. Entendo que quando a gente está aos pés verdadeiramente dele, a gente vai tendo essa característica, a gente vai absorvendo, como o senhor fechou agora, da menina aqui, do serviço dele. A gente vai absorvendo essa característica do chefe. A gente pode ver um monte de ministério que isso acontece literalmente, até a roupa é igual, né? O meu pastor veste uma roupa, o obreiro vai e veste uma roupa parecida, né? Tem o mesmo linguajar, tal. Então, quando a gente olha, a gente precisa ter isso de Jesus. Não é ser bobinho, porque ele também não diz para a gente ser dessa maneira, ele fala para a gente ser manso como a pomba, mais prudente ou astuto, dependendo da tradução, como a serpente. Mas a característica dele é de uma pessoa mansa e humilde. Então, esse é um líder, né, que a gente tem que estar olhando até hoje,
E como líderes nas nossas igrejas, ministérios onde Deus nos colocar, a gente tem que ter essa característica. Da mesma maneira então, que Deus é manso e humilde, Jesus é manso e humilde, nós precisamos ser mansos e humildes, mas não bobos, né? Mas mansos e humildes de coração. Xan, você estava falando a respeito de vestimento e tom de voz, né? Sem querer citar nomes, mas quantas vezes na televisão você zapeia em alguns canais e só pelo jeito que a pessoa fala, você sabe até de que igreja que é, né? Porque independentemente de qual pastor esteja falando na televisão naquele momento, você já identifica de que igreja que é só pela forma de falar, que parece que é todo mundo padronizado, vamos dizer assim, né? E aí eu comecei a pesquisar algumas coisas de marketing para ver se existia essa questão da identificação com a liderança, se isso era importante, se não era. E você acredita que eu achei um respaldo bíblico para isso, cara? Na passagem que Pedro nega Jesus, eu estava falando sobre essa passagem numa célula 2 semanas atrás, e Jesus é preso e Pedro o acompanha de longe, né? Em um determinado momento, uma pessoa vira para ele e fala assim: você estava com Jesus, porque você fala como um deles. Quer dizer, a nossa forma de falar, e isso não estou falando só de vocabulário rebuscado, teológico, não tem nada a ver com isso, mas o filtro, né, de amor que a gente usa nas palavras, até a forma com que você aborda as pessoas, ela tem que necessariamente retratar o nosso líder, né? Eu gosto muito de uma parábola que a gente fez há uns meses atrás também sobre o que é igreja, e aí eu lembro que num dos episódios das parábolas nós falamos sobre que a igreja é uma embaixada, né? E nessa característica de embaixada, a igreja, assim como a embaixada, ela tem essa responsabilidade de ensinar uma língua própria. Existe uma língua própria. Se você quer ser cidadão daquele país, daquela nação, você precisa aprender um vocabulário próprio, né? Assim, uma língua própria, na verdade. Quando nós nos tornamos embaixadores de Cristo, nós temos que falar como ele falava. Temos que ser, talvez, áspero às vezes, é verdade, né? Eu gosto do Ilcinho, quando ele brinca que tanto Deus como Jesus tinham, em determinados momentos, muito senso de humor, né? Um humor que, em alguns momentos, passa a ser ácido até, né? Mas, em alguns momentos, eu acredito que essas falas de Jesus, ainda assim, elas tinham o seu momento e tinham o seu lugar. Elas tinham o objetivo de despertar nas pessoas uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, né? E a gente sabe que, da mesma forma que Jesus falou, nem sempre passar a mão na cabeça 100% do tempo das pessoas vai fazer com que elas sigam aquilo que você está falando. Há momentos em que você vai precisar ser duro, há momentos em que você vai precisar ser áspero. Em determinados momentos, você vai ser aquele que vai dar aquela mãozinha nas costas, né? E fala, em vez de falar assim, vai lá você e faz, vamos, eu estou indo para lá, vamos lá comigo. Ou seja, eu vou mostrar para você, por meio de atitudes, como é que se faz. E eu acho que Jesus foi expert nisso, porque ele ensinou os discípulos a orar orando. Ele ensinou os discípulos a perdoar perdoando. Ele ensinou os discípulos a respeito de santificação se santificando. Curar, curando. E eu não vejo nenhuma passagem de Jesus ensinando os discípulos uma coisa que ele já não havia feito, né? E isso me faz pensar a seguinte coisa: se a gente passar a ler os evangelhos de uma forma superficial, né, e distraída até mesmo, sabe? A gente pode cair no erro de achar que o ministério de Jesus se resumiu ao que está escrito na Bíblia só. João vai falar assim, olha, se eu fosse escrever tudo aquilo que Jesus fez, não caberia em livro nenhum, em nenhum tempo. Então, assim, houve muito mais coisas, né? E eu fico cá pensando com meus botões, como é que deveria ser... eu vou usar uma fala engraçadinha, vocês não me levem a mal, né? Mas, assim, como é que será que era a liderança de Jesus nos bastidores, né? Ou seja, a hora que as câmeras não estavam ligadas, vamos dizer assim, né? Sabe que os evangelhos foram escritos muitos anos depois, não estava sendo escrito conforme a coisa ia acontecendo.
Mas, obviamente, muita coisa deixou de acontecer. Então, aquilo que não está registrado nas Escrituras, eu tenho certeza que Jesus tinha outros tipos de conversas, outros tipos de encorajamento, principalmente. Mas se tem uma coisa que eu aprendi na liderança de Jesus, é não dizer vai, mas sim dizer vamos. Vamos, porque eu já fui lá e sei o que acontece lá. Então, essa consciência, né, de quem Jesus era, eu acho que a gente pode abrir até, inclusive, o segundo bloco com essa questão, Wilson, eu queria abrir com você depois de novo, a respeito da objetividade de missão de Jesus. Né? Jesus, desde o princípio, sabia a respeito da sua identidade, quem ele era, qual era o seu chamado e qual era o seu propósito. Então, desde o princípio, desde a escolha da sua equipe, vamos dizer assim, né? Jesus já tinha um objetivo traçado, já tinha um final definido. E como é importante, assim como Jesus, nós temos líderes que têm uma visão clara do que vai acontecer, um objetivo claro do que está sendo feito. Porque senão você corre o risco de ter uma equipe desconectada, né? Cada um apontando para um lado, cada um fazendo aquilo que acha que é certo. Mas eu entendo que essa objetividade de Jesus era uma das coisas, dos pontos fortes, né, do seu chamado. Will, você quer pontuar mais alguma coisa nesse primeiro bloco? Você falou algo aí que me lembrou do Guel. O Guel, ele falava algo bem interessante, né? Quando ele assumiu o pastoreio na Metodista, ele falou da seguinte forma: gente, eu como pastor, vocês acham que de verdade levaria vocês para um caminho de morte? Eu como pastor jamais levarei o meu rebanho para um lugar de morte, senão de vida. Xã? Acho que é isso aí. Acho que dentro de... eu estava agora procurando lá em Lucas 2, né, que ele tinha 12 anos. Ele tinha, desde pequeno, a consciência de quem ele era e foi desenvolvendo aquilo que ele deveria fazer, né? Então, porque ele teria até um tempo curto, um prazo de tempo curto para poder fazer tudo, que seria a partir dos 30, né? De poder preparar alguns poucos homens, para que viessem transformar, né, o mundo inteiro. Então, era isso, ele muito objetivo, muito prático. Então, nós vamos fazer uma pausa aqui nesse primeiro bloco da Parola 117, mais uma do tema Jesus, falando a respeito da liderança de Jesus. E você já sabe, nós estamos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube e também em formato de podcast no Spotify, também agora com imagem, para você ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo, de tudo que a gente está ministrando aqui semana após semana. Nos vemos no bloco 2. Um grande abraço. Tchau, tchau.